Glória a Deus. Vamos ler aqui um texto sagrado. Que está em 2 Coríntios, no livro de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6 e o versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: Lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco. Mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma, colherá com fartura. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Glória a Deus. É com alegria que nós ofertamos na casa do Senhor. É com alegria que nós contribuímos para a obra do Senhor. Não para o Senhor, porque Ele não precisa, Ele é o dono do ouro e da prata, mas para a obra a qual Ele colocou sobre a nossa responsabilidade para cuidar. E acima de tudo, como um sinal de confiança e de fidelidade que nós temos para com Ele. Não é com pesar que nós fazemos isso, pelo contrário, se você faz com mesquinharia, se você tem essa atitude com pesar, a sua contribuição não está chegando com alegria ao Senhor. Nós fazemos com alegria, nós doamos e contribuímos com alegria, porque tudo é para a glória do nome do Senhor, né? Então, que possamos ter essa atitude, é uma atitude de fé. A atitude de contribuir é uma atitude de fé. Eu dou, eu contribuo, eu colaboro, porque a fé que o Senhor me dá, me possibilita isso. Então nós estamos passando por dias difíceis, em que as empresas estão fechando, o comércio está fechando, pessoas estão perdendo o seu emprego, pessoas estão ficando sem renda. Mas é no momento da tribulação que a nossa fé é provada. É no momento da luta, da dificuldade, que a nossa fé é provada. Assim como a viúva pobre, assim como a oferta da viúva, que não deu aquilo que estava sobrando, ela teve uma atitude de fé. E por ter tido essa atitude de fé, para toda a eternidade, o nome dela será lembrado na Bíblia Sagrada. A atitude daquela mulher será lembrada
até o final dos séculos, né? Então, que possamos ter essa atitude. Nós temos compromissos a honrar, nós temos responsabilidades a cumprir. Então, que possamos dar com alegria, semear com alegria na obra do Senhor. Oremos então. Senhor Deus, querido Pai, obrigado por esse momento de adoração, obrigado por esse momento, Senhor Deus, aonde colocamos a nossa fé em ação. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade, a possibilidade de semearmos em terras férteis. Que possamos colher, Senhor Deus, que possamos semear com generosidade, porque assim nós entendemos este princípio estabelecido por Ti desde a eternidade, que deu o que melhor Tu tinhas para nós. Tu doastes o Teu Filho por nós. Senhor, que possamos então cooperar com a Tua obra, sermos cooperadores do reino de Deus. Coloca em nosso coração esta alegria, não por constrangimento, não por dor, nem por pesar, mas com alegria que nós contribuímos na Tua obra. Assim eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Vamos lá então. Você que está em casa, não está podendo estar aqui trazendo para a casa do Senhor, tem aí as nossas contas bancárias, tem o telefone dos oficiais da igreja que podem então coletar a sua contribuição. Vamos louvar a Deus. Amém, glória a Deus. Que entregamos tudo ao nosso Deus. Possamos entregar nessa noite também esse momento de adoração pela qual nós estamos celebrando e vivenciando, né? Ontem nós tivemos o pronunciamento do nosso governador, em que foi estabelecido o aumento também, né, da frequência dos membros nos cultos, mantendo também os cultos semanais. Então nós continuamos com os cultos às terças e quintas-feiras aqui na igreja. Terça-feira, culto de oração e ministração, oração e palavra, palavra e oração, culto de ensinamento da palavra e momento também que nós temos para nos prostrar e orar ao Senhor. Na quarta-feira nós continuamos com a nossa programação através do Google Meet, onde os parceiros de oração participam, né, com o momento de oração através do Google Meet, a partir das 7h30. Sempre os links são disponibilizados
nos nossos grupos de WhatsApp, né? E na quinta, nossa escola bíblica. Essa semana nós iniciamos esses cultos presenciais e tem sido muito boa a frequência dos irmãos, tem feito presente. Isso demonstra de fato que os irmãos estavam sedentos e estão sedentos de estarem adorando na casa do Senhor, porque não é a mesma coisa de nós estarmos em casa, no aconchego da nossa casa, no conforto da nossa casa, e estar aqui na casa do Senhor junto, congregando, adorando juntos, né? Então, algumas pessoas ainda continuam impossibilitadas de estarem aqui, principalmente as pessoas acima já de 60 anos, aquelas pessoas também que estão por orientação médica, mas aqueles que puderem, estejam aqui na casa do Senhor na terça e na quinta-feira. Nós estamos adorando, nós estamos buscando, nós estamos nos congregando. E essa se congregar-se é importantíssimo para nós, para o povo de Deus. Muitos estão esfriando, irmãos, muitos estão morrendo espiritualmente. O povo precisa estar no arraial, o povo precisa estar juntos. A ovelha tem que estar no rebanho, e o rebanho tem que estar na casa do Pai. A ovelha descarrada, ela é alvo fácil do lobo, ela é alvo fácil do caçador, e a brasa tem que estar ali no fogareiro, né? Então, se você puder, faça-se presente na terça-feira. Só o horário também mudou por conta do toque de recolher, que continua às 20 horas. Então, nossa programação está sendo realizada a partir das 18h30. Então, de 18h30 até às 19h40, é 1h10 aproximadamente, que nós dividimos em oração, uma parte em oração, outra parte da palavra na terça-feira, e uma parte também rápida de oração na quinta, e a escola bíblica. Então, nós já estamos dando continuidade à escola bíblica presencial. A escola bíblica está sendo transmitida pelo Instagram. O único culto que está sendo transmitido pelo YouTuber, pelo Connect News, é o culto de domingo, que está sendo realizado aqui na igreja, sempre às 9 horas da manhã, de 9 até às 10h40, nós estamos realizando o culto aqui na igreja, sendo transmitido diretamente da igreja. Tá certo, queridos? E aí, no sábado tem a programação que está sendo feita pelo Ministério Infantil, com as crianças também. E no domingo pela manhã, às 8 horas, tem também alguns irmãos que estão orando aqui também na igreja. Então, estão orando, clamando ao Senhor, buscando a Deus aqui na igreja, para que isso se passe, para que as coisas normalizem, porque tudo está acontecendo e as pessoas estão em pânico, muitas pessoas apavoradas, muitas pessoas com síndrome do pânico, com depressão, com doenças da alma, com doenças do espírito, com doenças mentais, inclusive. Que possamos então buscar forças no Senhor, que não nos entreguemos ao medo. Não se entregue ao medo, se entregue ao Senhor. Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso protetor. Humilhemo-nos diante do Senhor. Então, essa é a nossa programação semanal e vamos continuar assim. Eu não sei até quando, mas devemos estar cumprindo o que está sendo estabelecido nesse diploma emanado pelo governo. Na palavra de hoje, como eu disse, nós estaremos vendo um pouco as atitudes desses republicanos. Mas eu fico pensando, irmãos, a relação que há na situação pela qual nós estamos passando e Deus, que é um Deus tão amoroso, como nós vimos hoje aqui através dos louvores, né? É um Deus amoroso, é um Deus que cuida de nós. E como é que existe essa relação entre nós, entre Deus, que é um Deus amoroso, né? O nosso Deus, que é um Deus tão amoroso, e essa situação pela qual nós estamos passando, né? Aliás, não é tão difícil nós percebermos pessoas que nos dias de hoje, independentemente do cargo ou do grau social ou político ou econômico que ela se encontra na sociedade, tem se
prostrado e tem se humilhado diante do Senhor. Não é pouco, como nós temos visto governantes, reis, imperadores se prostrando diante do Senhor com medo, né? E aí eu lembro-me de um grande rei, um imperador da Babilônia, que também se prostrou diante do Senhor, mas se prostrou de tal forma que o Senhor mandou ele comer capim, que é Nabucodonosor. Nabucodonosor era um imperador babilônico. Ele acordou, o texto fala que ele acordou a certa vez, olhou para a grande Babilônia e disse para si mesmo: vejam a grande cidade da Babilônia, como meu próprio poder, construí esta cidade para ser o centro do meu reino e para mostrar o esplendor da minha majestade. Aí lá em Daniel capítulo 4, versículo 27 até o versículo 30, nós vemos essa narrativa. Então, a partir daí dá para a gente associar e pensar e refletir e imaginar o quanto de autossuficiência existia naquele homem. O quanto de autossuficiência, de altivez existia no coração daquele rei, existia no coração daquele imperador. O que ele pôde fazer, o que foi que ele pôde fazer quando Deus o reduziu a um ser que comia grama, como qualquer outro animal. E aí, a pandemia, ela gerou um senso de impotência, ela gerou um senso de insignificância, desde o mais poderoso, magnífico pontífice, desde o mais poderoso imperador da face da terra, até o mais insignificante dos homens, dentro da perspectiva humana, porque não existe o mais insignificante dos homens para Deus. Existe para nós, para a nossa sociedade, né? Mas para Deus não existe o mais insignificante dos homens, não existe. Mas nós podemos ver como foi possível, né? Apesar de todo o poderio dessas grandes nações, apesar de toda a força bélica, apesar de todo o poder econômico, eles não foram capazes de impedir a proliferação dessa doença, que é invisível, mas ao mesmo tempo é mortal. Algo tão insignificante, tão invisível, mas tão mortal. Nenhuma arma química, nenhum poder humano, nenhum poder na face da terra foi capaz de impedir a proliferação desse vírus. Quando você olha para as maiores potências da terra, quando você olha ali para o poder americano, para o poder bélico, econômico, financeiro, social, médico da Inglaterra, dos Estados Unidos, do próprio Japão, da China, nenhum deles foram capazes de impedir a contaminação, a proliferação desse vírus. Nenhuma arma química foi possível deter, foi capaz de deter esse vírus. Mas uma coisa eu posso também falar com toda certeza, irmãos, que também muita gente fala por aí, né? Pessoas boas têm inclusive falado isso. Nós não podemos afirmar, pelo menos exegeticamente, biblicamente, que foi Deus que mandou esse vírus. Exegeticamente, nós não podemos falar isso, que Deus mandou esse vírus para nós. Mas ao mesmo tempo, eu não posso também dizer exegeticamente que Deus usou, digamos assim, essa pandemia para dobrar os mais poderosos e mais orgulhosas pessoas da terra. Então, nós também não podemos dizer que exegeticamente que foi Deus que mandou, mas eu posso dizer exegeticamente que Deus usou esse vírus para dobrar as pessoas mais poderosas e orgulhosas da terra.
Deus certamente usou essa pandemia para provar, para lembrarmos o quão pobre, nu e miserável nós somos. Desde o mais poderoso, desde do homem mais importante, mais poderoso da terra, mais orgulhoso, até o mais simples dos homens. Sabe por que a Bíblia diz? O que é que a palavra de Deus diz lá em Provérbios capítulo 16, versículo 18? Que a soberba precede a queda. Então, sem dúvida alguma, esse vírus foi usado para dobrar o mais poderoso e orgulhoso ser nessa terra. Mas a pandemia, ela também toca naquelas pessoas que são menos poderosas, né? Essa situação em que nós estamos passando, ela tem tocado aquelas pessoas menos poderosas, que são aqueles que não têm nenhum poder bélico, nenhum poder político, nenhum poder econômico, irmãos, mas que dentro de si, lá bem escondido, eles também acham que são invulneráveis. Eles também acham que tem tudo sob o controle, está tudo sob o seu controle. Não são aquelas pessoas poderosas, ricas, mas no íntimo delas, elas também acham-se invulneráveis. O fato é que tanto aquelas pessoas que são superpoderosas, como os simples poderosos, como aqueles que se acham poderosos, todos precisaram curvar-se diante de Deus. Todos precisaram. E se existe alguém que não curvou-se, certamente já deve ter dito lá nas suas orações, ou ainda que não ore, mas passou a orar, e reconhecer e admitir a sua própria altivez, a sua própria vulnerabilidade, né? Lá no seu íntimo, precisou admitir, né, que não somos nada. Eu nunca imaginei que na minha vida, por exemplo, fosse ter que baixar o hospital 3 vezes. Eu baixei o hospital 3 vezes ano passado para fazer 3 cirurgias. Nunca pensei nisso. Em plena pandemia, baixei o hospital para fazer 3 cirurgias. Certamente, por problemas, claro, problema de saúde, tive que tirar essas pedras, fui também contaminado, mas lá no fundo, talvez todos nós se achamos um pouco invulneráveis. No fundo, talvez nós achemos que nós não seremos tocados, né, por esse vírus. Mas seremos, e fomos. Alguns talvez foram e nem sabem disso, alguns talvez não foram, mas eu também fui tocado por esse vírus, né? E também fui derrubado por ele, né? Tive que ficar enclausurado. Graças a Deus não fui a ponto de ser entubado ou alguma coisa nesse sentido, né? Graças a Deus, mas eu também fui tocado por ele, né? Então, no contexto aqui em que nós vivemos, irmãos, hoje, é um contexto de incertezas. Nós não sabemos como será o nosso quadro econômico. Aliás, aponta-se que um quadro econômico desastroso pode acontecer. Alguns falam que a economia vai se recuperar, e eu creio que ela vai se recuperar, né? Mas alguns acreditam que o quadro é desastroso. Não se sabe o amanhã, não se sabe se daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos. Alguns estão até apontando o fim dessa pandemia para o final do ano, ou meio do próximo ano. Outros acham que isso vai se estender, nós não sabemos. Nós não temos exatamente como prever se a nossa economia ou se a pandemia
ou os prognósticos que estão sendo aí estabelecidos, se eles realmente vão se concretizar. Nós temos a esperança de que dias melhores virão, nós temos essa esperança. Mas a única saída que nós temos, com certeza, eu sei disso, a única saída que eu tenho, que nós temos, uma saída básica, é de nos humilharmos diante de Deus. Isso daí eu tenho certeza. A única saída que eu e você temos é de nos humilharmos perante Deus, como fruto de buscarmos um caminho que Ele irá nos apontar. Humilhai-vos diante do Senhor. É claro que nós vamos continuar precisando lavar as mãos com sabão, né? Continuaremos precisando passar o álcool em gel, usar a máscara, mas ao mesmo tempo nós teremos que buscar alternativas, inclusive do trabalho, né, de ver o que a ciência está descobrindo. Mas uma coisa certa, irmãos, e básica, é que nós precisamos nos humilhar mais diante de Deus. Precisamos nos humilhar perante o Senhor. Precisamos admitir o nosso orgulho. Precisamos orar pelos nossos líderes políticos. Tem pessoas, irmãos, que querem ver o caos no nosso país. Isso é antibíblico. A Bíblia nos fala e nos ordena e manda que nós oremos pelos nossos governantes. A igreja tem a incumbência de orar pelo seu governante, seja lá quem for, porque se ele está lá foi permissão de Deus. Precisamos orar pelos nossos governantes, precisamos orar pelo nosso presidente, precisamos orar pelos nossos políticos, porque bom ou mal, são eles que vão dar diretrizes do nosso país. Eles é que vão decidir sobre a tua aposentadoria. Eles é que vão decidir como é que vai ser o teu destino amanhã, no que tange a questão da previdência, no que tange a questão da saúde, no que tange a questão da economia, até do salário mínimo. Para que nós possamos encontrar, irmãos, um caminho. Para que a gente possa, para que os políticos, oremos pelos nossos políticos, para que eles possam encontrar um caminho aonde haja aí um caminho tanto da saúde, como também um caminho para a economia. Né? Que haja um equilíbrio entre a saúde e a economia. Todos nós, irmãos, sejam poderosos ou impotentes, né? Ou presidentes, ou os servidores do cafezinho lá do Planalto. Precisamos fazer, irmãos, como esse publicano, como que foi mencionado aqui em Lucas capítulo 18, que fala da parábola do fariseu e do publicano. Precisamos fazer como o publicano mencionado por Jesus aqui. Em Lucas 18, versículo 13 e versículo 14. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu. Esse homem não tinha coragem nem de levantar os olhos para orar. Enquanto ele orava, ele não tinha coragem de olhar para os céus. E ele batia no peito, né, e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Deus, tem misericórdia da minha vida. E aí no versículo 14, o Senhor diz: eu lhes digo que foi o cobrador de impostos, e não o fariseu, que voltou para casa justificado. Diante de Deus, pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Então, como líderes, irmãos, como servos, até mesmo como pastores, como ministros,
como pais que somos, como avós que somos, nós não podemos negar, não podemos, irmãos, negar do que a ciência diz. A ciência é a criação de Deus. Tudo que existe é porque Deus permitiu que assim fosse. A ciência também é de Deus, a medicina também é de Deus. Nós não podemos negar o que a ciência diz, nós não podemos negar o que a medicina diz, assim como nós não podemos negar o que a política diz, o que a economia diz. E o que a economia diz? Se nós continuarmos assim, o nosso país vai quebrar. E não queira viver como na Venezuela. Então, nós não podemos negar, ao mesmo tempo, nós também não podemos negar o que a medicina diz, o que as autoridades sanitárias dizem, nós não podemos negar isso. Mas como ter um equilíbrio, né? Como ter um equilíbrio nessa situação? Nós não podemos também, irmãos, por outro lado, e aí eu falo, por outro lado, né? Apesar de tudo isso, do que a ciência diz, do que a medicina diz, do que a política diz, do que a economia diz, por outro lado, nós também não podemos nos perder no desespero das estatísticas. Porque é incrível, irmão, só o que se passa na imprensa é quantos morreram, quantos foram contaminados. Por que não passa também quantos se recuperaram? Quantos sobreviveram? Quantos foram curados? Então, isso causa pânico. E nós não podemos nos perder nesse desespero. Nós também não podemos nos perder no desespero das estatísticas. E aí o que eu preciso fazer? O que é que nós precisamos fazer? O que a Bíblia nos fala para fazer, o que a palavra do Senhor nos fala para fazermos, é termos esperança em Deus. Esperança em Deus, porque Deus é que é a fonte da nossa esperança. Não a esperança do verbo esperança, mas a esperança do verbo esperançar. Ou seja, aonde eu aguardo, mas eu também faço. Aonde eu também espero, mas eu também ajo. Né? Onde eu também ajo. Aonde eu também tenho atitudes. Então, queridos, Deus é a fonte da nossa esperança. E é nele que nós devemos crer. E é a ele que devemos nos humilharmos. Esse é um tempo de arrependimento. Eu creio que a pandemia ela tem gerado isso nas pessoas. Mas precisou de uma pandemia, irmãos, para que as famílias voltassem a se reunir. Precisou de uma pandemia para as pessoas voltarem a se render e se humilhar diante de Deus e reconhecer a sua insignificância. O pior é que eu também não acredito nisso. Porque eu não acredito nisso, porque a história nos mostra algo diferente. Dizia-se que após a Segunda Guerra Mundial, tudo iria mudar. Dizia-se, após a Primeira Guerra Mundial, tudo iria mudar. Passou a Guerra Mundial, o povo voltou a cometer as mesmas coisas. Tanto é que veio a Segunda Guerra. Passou a Segunda Guerra Mundial e as pessoas voltaram a ser a mesma coisa. O orgulho, a avareza. Isso não é surpresa, porque nós olhamos para a história bíblica e nós vemos aquele povo vendo a mão poderosa de Deus agindo contra o maior império da época, que era o Egito. E quando chegaram no Mar Vermelho, já começaram a murmuração. Quando Deus abre o mar e eles passam a pé enxuto, continua a murmuração. Então, vai passar essa pandemia e pouco depois o povo volta à mesma condição. Por isso, irmãos, eu não acredito. Você está compreendendo, queridos? Eu não acredito. Eu não acredito que nós iremos mudar depois dessa pandemia. Não muda.
Porque o nosso coração é ruim. Porque o nosso coração é de pedra. Por isso nós devemos viver conforme a palavra diz: humilhai-vos diante do Senhor. Infelizmente a nossa natureza é uma natureza má e pecaminosa. Não vai mudar. Não vai mudar. Por isso eu digo que não foi Deus. Exegeticamente não foi Deus que mandou isso. Mas Ele está usando isso para nos levarmos a uma reflexão, nos dando mais uma oportunidade de nos humilharmos. Mas a história diz que ao longo do tempo sempre veio pandemias, destruições sobre o ser humano, sobre nós, e pouco tempo depois voltávamos à mesma situação. Então, a nossa esperança está em Deus. Este é o tempo de arrependimento, de pedirmos perdão por nossa autossuficiência, de pedirmos perdão pelo nosso orgulho. Um tempo de como nunca nossa esperança ser renovada no nosso Salvador, no nosso Senhor. Sabe o que isso me diz, irmãos? Que a pandemia ela derruba os Nabucodonosores da vida. E quantos Nabucodonosores não existem? Inclusive entre nós. Mas ao mesmo tempo que a pandemia derruba esses Nabucodonosores, ergue, por causa da graça de Deus, pessoas como os publicanos aqui, estabelecidos em Lucas 18, versículo 9. É pela graça de Deus. É pela graça de Deus. Ao mesmo tempo que Nabucodonosores são derrubados, republicanos, pela graça de Deus, são erguidos para fazer de todos, seja rico, seja pobre, seja rei ou seja súdito, seja homens ou mulheres, todos dependentes de Deus. A nossa dependência tem que estar no Senhor, meu irmão. A tua dependência tem que estar no Senhor. É isso que nós devemos ser. É isso que nós devemos fazer, irmãos. A nossa dependência está em Deus. Que você possa investir mais na sua vida espiritual. Que você possa investir mais na sua busca incessante em se humilhar diante do Senhor. Muito tem se dito, muito tem se pesquisado, muito tem se publicado, inclusive, de como será após essa pandemia. Será que as pessoas serão as mesmas? Será que o mundo será o mesmo? Será que as igrejas serão as mesmas? Então, como nós ainda não podemos responder, porque nós estamos ainda caminhando, nós ainda estamos no processo, Mas aí quando eu olho para um lado bíblico, por mais solidariedade que tenhamos, por mais que a solidariedade tenha se aumentado de fato, a solidariedade tem se aumentado, os relacionamentos de alguns aqui tenham melhorados, mas irmãos, volto a dizer, as crises, elas não mudam as pessoas permanentemente. A crise pode até mudar por um período curto de tempo, ou por um período médio de tempo, mas as crises não mudam as pessoas permanentemente. Como eu disse, pensava-se que após a Segunda Guerra Mundial, o mundo seria diferente, o mundo melhoraria. Puro engano, o mundo é o mesmo, talvez até pior. Talvez até muito pior. Nunca fomos tão individualistas, irmãos. Nunca fomos tão possessivos. Nunca fomos tão compulsivos, indisciplinados, consumistas com os nossos recursos. Irmãos, nunca ficamos tão endividados
Quantas pessoas nós temos visto que entraram no processo da pandemia, não tinha uma poupança, nem de 10%, para poder viver pelo menos uma semana depois. Nunca fomos tão consumistas, irmãos. A pandemia nos deu, digamos assim, a possibilidade de refletirmos, né, de pensarmos, de que nós não mudaremos permanentemente por dentro. Por outro lado, nós também podemos pensar biblicamente que só a relação com Jesus Cristo é que faz com que a nossa solidariedade se torne uma parte prática nas nossas vidas. Só numa relação com Jesus é que a gente de fato passa a viver uma solidariedade prática. E não apenas uma solidariedade em momentos circunstanciais da vida, mas uma solidariedade prática, vivencial, uma solidariedade cotidiana. Da mesma forma como viver em família, priorizando o tempo em casa, focando melhor a cada dia na família, trazendo, né, Jesus para ser o primeiro lugar e nos transformar. Aí viver um novo normal, né? Viver algo que faça parte do nosso cotidiano, igual o Zaqueu, que está aqui logo no capítulo 19, depois, do mesmo livro de Lucas, né? Como viver um novo normal. O Zaqueu é um exemplo disso também. O normal de Zaqueu, qual era o normal de Zaqueu? Extorquir o povo. Mas Deus quer que a gente viva um novo normal. Zaqueu, o normal dele era abusar, era satisfazer a sua ganância, era extorquir o povo. Ele não viveu essa chamada época pós-moderna, né, que é uma época em que nós estamos... Aliás, depois da pós-modernidade, nós vivemos uma sociedade líquida, né? Ele não viveu isso, mas ele também vivia o individualismo dele, né? Não como esse mundo pós-moderno, talvez até pior, não sei. Mas foi depois que ele teve o encontro com Jesus que ele passou a ser generoso, que ele passou a ser honesto, que ele passou a ser mais altruísta e não egoísta. Mas perceba, foi depois que ele teve um encontro com Jesus. Então é Jesus que transforma, é Jesus que faz isso em nós, irmãos. Não é pandemia que vai fazer isso. Pode até fazer por um tempo, depois volta a mesma coisa. É Jesus que transforma, é Jesus que coloca em nós um coração quebrantado, humilhado. É Jesus. A crise, ela revela, entre outras coisas, a crise ela revela muito do que nós somos. Por que nós não priorizávamos, irmãos? Por que nós não priorizávamos tempo com a família antes? Nós não priorizávamos isso. Por que nós não parávamos para ouvir os nossos cônjuges? Isso não acontecia. Por que nós também não repartíamos o que nós tínhamos, como nós estamos fazendo agora? Não é verdade? Por que nós não falávamos tanto em solidariedade como nós estamos falando hoje? Por que nós não falávamos tanto em dividir como nós estamos falando hoje? Por que nós não éramos tão sensíveis ou benevolentes como colaboradores como nós estamos sendo hoje? Ah, pastor, é porque eu estou desempregado, mas assim que eu começar a trabalhar eu volto a contribuir. Ô irmão, quando você trabalhava, você não contribuía. Quando você tinha recursos, você não ajudava. E agora que você perdeu tudo, você está falando que quando tiver, irá contribuir. Entende, irmãos? Nós precisamos fazer uma reflexão
O nosso normal não é o normal de Deus para as nossas vidas. O nosso normal é muito mais voltado para outras coisas, como o de Zaqueu. E o novo normal de Zaqueu só passou a existir quando ele teve um encontro verdadeiro com Cristo. Ele tem um encontro verdadeiro com Cristo. Aí o novo normal dele passa a existir. Volta a ser o novo, né? Não o antigo normal, mas o novo normal. Que possamos então, irmãos, ver e pensar no que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. E por sermos pecadores, sempre, perceba, sempre seremos primariamente focados em nós mesmos. Sempre focaremos primeiro em nossas necessidades. E muito menos em Deus. E muito menos no próximo. Sempre virá primeiro o eu. A Bíblia diz, por sermos pecadores, sempre seremos e daremos prioridade às nossas necessidades. Primeiro vem o meu conforto. Pastor, eu só vou na igreja quando tudo acabar. Ah, meu irmão, então você vai esperar a volta de Jesus em casa. Porque nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Sempre vai ter algo para que você fique em casa. Sempre vai ter algo para que você justifique as suas ações. Sempre vai ter uma justificativa. Da mesma forma como Jesus bateu na casa de Zaqueu, Ele também está batendo na tua casa hoje. Se você abrir a porta, se você admitir que você é centrado em si mesmo, se admitirmos que somos centrados em nós mesmos, que pensamos em nós mesmos, que olhamos primeiro para o nosso umbigo, que não queremos sair da nossa zona de conforto, se nós olharmos e reconhecermos que precisamos dele, que resolveremos crer que Ele pode nos dar um novo normal, que Deus, que só o Senhor Jesus pode me dar um novo normal na minha vida. Porque, irmãos, a partir de agora será um novo normal. E como será o teu novo normal? Em casa. Como é que vai ser o teu novo normal? Então aí sim, Ele entrará e Ele vai causar transformações nas nossas vidas, assim como Ele causou transformações na vida de Zaqueu. Ele só vai causar transformação na tua vida se de fato você permitir. Entra na minha casa, entra na minha vida. Isso não serve de nada se você não abrir a porta e se não se render e se humilhar e reconhecer que é pecador diante do Senhor. Não vale nada, meu irmão. Não vale nada. É muito bom ficar cantando hino, abrindo ali o som, ficar ouvindo, é muito bom. Na zona de conforto. Ah, pastor, mas eu sou do grupo de risco. É do grupo de risco, mas vai para todo canto. Ah, pastor, mas eu tenho diabetes. Eu também tenho, meu irmão. Eu sou hipertenso, eu também sou. E aí? Mas estou indo trabalhar, porque se eu não for trabalhar, não vão querer que vai pagar minha conta. É muito bom, irmãos, é muito bom. É bom demais. Ah, pastor, fique em casa. Quem é servidor público, porque todo mês o dinheiro está na conta, fica em casa, trabalha home office em casa. Mas o trabalhador comum, meu irmão,
Vai fazer o quê? Então, quando a gente olha para a história de Zaqueu, a gente percebe isso. Que de fato ele abre a porta. Jesus está batendo a porta. Jesus ainda está batendo a porta de muitos crentes. Muitos crentes, irmãos. Ainda hoje, Jesus está batendo a porta de muitos crentes. Talvez Jesus esteja batendo na sua porta hoje. Somente Jesus pode nos dar um novo normal. Que, entre outras coisas, nos fará praticarmos a justiça, amarmos a misericórdia, andarmos humildemente com o nosso Deus, conforme Miqueias capítulo 6, versículo 8. Jesus quer nos dar um novo normal, mas um real normal. Não quer que a gente fique tendo uma vida de ficção, não, de faz de conta. É um novo normal, é um real novo normal, é a realidade da vida. E a realidade da vida não é essa, irmãos, que estão aparentando, querendo aparentar para nós. A realidade da vida é outra, é bem diferente. A realidade da vida não se concretiza na sua casa, não, meu irmão. Não se trata aqui de nós centralizarmos só as nossas necessidades. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar ao próximo como a si mesmo. Este é o normal, irmãos. Esse é o normal que atravessa crises. Esse é o normal que atravessa as pandemias da vida. Esse é o normal que atravessa as falências da vida. Esse é o normal que atravessa as doenças, porque parece que agora não existe mais doença terminal. Não existe mais. Irmãos, é isso que vai te dar vigor, alegria para continuar vivendo. Nós precisamos de vigor e de alegria para viver, irmãos. Não é de medo para nos aterrorizar, não. Você precisa de alegria. Alegria que vem do Senhor. Nós precisamos de alegria, meu irmão, para nós vivermos, né? Inclusive dentro das famílias disfuncionais, porque é só o que tem, irmão, hoje é família disfuncional. O normal de Deus, que o normal de Deus se concretize na tua vida. Essa é a minha palavra nessa manhã. Que o normal de Deus, não é o teu normal, é o normal de Deus, se concretize na tua vida. Sabe por quê? Porque é o normal de Deus que vai te libertar. É o normal de Deus que libertou Nicodemos. É o normal de Deus que libertou o republicano. É o normal de Deus que vai nos libertar, irmãos. Porque depois disso, muitas coisas vão acontecer e muitas coisas vão permanecer. E que não seja um medo que permaneça na tua vida. Que não seja um medo. Liberte-se dessa possessividade. Liberte-se. Que possamos vivermos contentes com o que o Senhor nos dá. Glória a Deus, glória a Deus. Que o normal de Deus nos capacite. Que o normal de Deus nos capacite para perdoar aqueles que nos têm ofendido. Que o normal de Deus nos capacite para que a gente vença a ansiosidade, a ociosidade, o medo, a depressão, a angústia. Que a novo de Deus nos liberte para que a gente não viva sermos ansiosos, ansiosos pelo que vestir, ansiosos pelo que comer, ansiosos pelo que dizer, ansiosos pelo que fazer. Que possamos orar mais, que possamos chorar mais diante de Deus, que possamos nos alegrar
com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. Esse é o novo normal, que sempre foi normal para Deus e para a gente parece que é novidade. Mas esse é o novo normal que Deus quer para nós. Sempre foi o normal de Deus. E agora, se deixarmos o Senhor entrar, será também o nosso novo normal. Tá? Que o novo normal de Deus se concretize na tua vida, nas nossas vidas. Fruto de uma ação do Espírito Santo que habita em nós. Fruto de um mover do Espírito Santo que tem liberdade para agir em nós. Que esse novo normal de Deus se concretize nas nossas vidas. Se concretize nas casas, nos lares. Que de fato Jesus entre na sua casa, como ele entrou na casa de Zaqueu. Que ele de fato faça o que ele tem que fazer, como ele fez na casa de Zaqueu. Que Jesus também faça na sua casa, meu irmão. Que Jesus faça no seu lar o que ele fez no lar de Zaqueu. Então, não pense você que o novo normal será diferente daquilo que Jesus sempre nos ensinou. O nosso novo normal será o normal de Deus. Será o normal que Jesus sempre nos ensinou. Aquele normal que foi apresentado por Jesus. Por isso mesmo, ainda que esta pandemia passe, ou ainda que ela não passe, nós podemos hoje, mesmo no meio dela, mesmo no decorrer dela, pedirmos a Deus: Senhor, gera em mim esse novo normal. Senhor, gera esse normal teu na minha vida. É o que eu peço para mim e é o que você deve pedir para você. Vamos orar então. Glória a Deus. Fique de pé. Vamos orar. Senhor, gera em nós esse normal. Gera em mim esse normal. Que possamos, Senhor Deus, sermos transformados. Que possamos deixar Tu entrar na nossa casa. Entra na nossa casa para transformar o nosso ser. Para fazer com o que Tu fizeste com Zaqueu. Faz no nosso lar. Nosso lar não pode ser destruído, Senhor. A nossa comunhão contigo não pode ser destruída. A nossa comunhão com os nossos irmãos não podem ser impactadas. Que o teu normal passe a ser o nosso novo normal. Faz em nós, Senhor. Transforma, assim como tu transformaste a vida do publicano. Que não sejamos, Senhor, como os simples fariseus, mas que possamos deixar o Espírito de Deus transformar o nosso ser. Que possamos nos humilhar mais, Senhor, diante de Ti. Que possamos nos quebrantarmos mais diante de Ti, Senhor. E não um faz de conta de ser crente. Que possamos ser servos acima de tudo. Abençoa teus filhos, Senhor. Que eles possam ter essa consciência dessa palavra nas suas vidas. Que possamos, Senhor Deus, reclamarmos menos e agirmos mais. Que possamos conter a nossa língua e em vez de falarmos e criticarmos, que possamos glorificar e exaltar mais o Teu nome. Buscar mais a Tua presença. Ter uma vida de humildade diante de Ti. Que possamos ter uma vida transformada, Senhor. Que Tu possas entrar na casa desses irmãos. Que Tu possas operar na sua vida, nas suas famílias, entre seus filhos.
Quebra as correntes, Senhor, desfaz as barreiras espirituais que estão impedindo teus filhos de receberem a bênção. Ajuda-nos a sermos impactados e transformados, a viver um novo normal em Deus. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Abençoa os teus filhos, as tuas filhas que estão nos ouvindo, que estão, Senhor Deus, impossibilitados muitas vezes de vencer as barreiras que as potestades têm trazido sobre si. Ajuda teus filhos a vencerem o medo. Ajuda teus filhos a se libertarem dos grilhões e a buscarem a tua face. Se revela, Senhor, se revela. Assim eu te agradeço pelo mover do teu Santo Espírito na minha vida, pelo mover do teu Santo Espírito nessa igreja, nesse lugar, que possamos estar preparados para ouvir a última trombeta, que possamos estar com as nossas vestes limpas para clamarmos e estarmos no centro da tua vontade. Assim eu profetizo sobre os lares, sobre as casas, sobre as famílias, sobre os irmãos aqui presentes. Derrama a tua Shekinah sobre cada um, Senhor. Derrama a unção de autoridade, de ousadia, de intrepidez e de coragem. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levante suas mãos aos céus e receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, a tua igreja, a igreja do Senhor, aqui nos quatro cantos dessa terra, hoje para todos sempre. E a igreja diga amém. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Aniversariantes, os aniversariantes da semana, Saulo e a Cláudia, né? O Sávio e a Cláudia, os aniversariantes da semana. Glória a Deus. Não esqueçam dos alimentos, tá bom, querido? Os alimentos vocês podem ficar trazendo aí na próxima semana. Vamos orar aí pela vida da Cláudia, ela está aí, né? E o Sávio, está ali. Glória a Deus. Vamos orar pela vida de vocês, querido. E não esqueça dos alimentos. É o teu genro. Venha, querido, então. Venha aqui representando ele. Glória a Deus. Vamos finalizar aqui. Seu Deus abençoe esses aniversariantes. Abençoa teus filhos. Que eles possam, Senhor Deus, sempre estar diante de ti. Glória nós te damos por tudo. Fica conosco. Nos dá uma semana abençoada na tua presença, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Vamos lá, Deus abençoe vocês.